Queridos, a paz do Senhor, chegamos à penúltima aula do nosso trimestre. Eu tenho certeza que tem sido um trimestre de grande crescimento e aprendizado. Como falamos desde a primeira aula, as lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes têm um cunho teológico maravilhoso, mas, sobretudo, de uma aplicação prática tremenda, gloriosa. Pastor Osiel Gomes é um grande homem de Deus, um excelente ensinador, excepcional mestre na palavra, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Osiel. Meu abraço a ele mais uma vez. Pastor Osiel, glórias a Jesus pela sua vida e por esses comentários tão grandiosos, tão gloriosos que o Senhor nos trouxe durante esse trimestre. Estudaremos ainda hoje a lição de número 12, no próximo domingo, a nossa última lição, mas eu tenho certeza que isto tem sido transformador para a sua vida, assim como está transformando a minha vida. A você que está conosco, eu gosto sempre de dizer que é um sinal de prestígio a sua presença aqui na Academia de Pregadores. Eu me sinto imensamente alegre e grato a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa penúltima aula do trimestre. Como disse, é a nossa 12ª lição, 19 de junho de 2021, domingo. O título da nossa lição é A Bondade de Deus em nos atender. A bondade de Deus em nos atender. Isso é glorioso quando nós pensamos num Deus que é todo-poderoso, soberano, que não precisa de nós para nada. Deus precisa de nós para pregar a palavra. Deus não depende de nós. Eu vou mudar o tema. Não depende de nós para nada. É claro que é preciso que nós trabalhemos para que o reino de Deus cresça, e nós fazemos isso com alegria, fazemos isso como forma de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Mas Deus não depende de nós para nada. Glórias a Jesus, porque Deus tem sido bondoso, glorioso para conosco, e a sua graça está sendo derramada sobre a nossa vida. E, sobretudo, Deus tem prazer em nos atender. Nós vamos aprender isso na lição de hoje. A bondade de Deus em nos atender. Você é atendido pelo Deus de todos os céus e de toda a terra. Você é atendido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso não é místico, isso não é um conto de fadas, isso é uma realidade. Quantas vezes Deus já te atendeu? A mim Ele já atendeu diversas vezes e está sempre atendendo. Então nós somos atendidos bondosamente pelo Deus que é o Senhor de toda a terra. O texto áureo da nossa revista está em Mateus capítulo 7 e versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus está fazendo uma comparação conosco. Nós somos seres humanos, falíveis, pecadores. E ele diz, olha, se os filhos de vocês pedirem para vocês um pão, vocês vão dar uma pedra? Eu tenho filhos e sei o que é isto, o pedido de um filho. Move o nosso coração, principalmente em obediência, não é verdade? Quando os filhos estão em desobediência, que eles pedem alguma coisa, a gente diz, eu até podia dar, mas não vou dar não. Você não está merecendo, não vou dar. Não é punição, mas é porque a gente quer que o filho aprenda que a gente não é só uma fonte de renda para eles. A gente quer que os filhos aprendam que nós não somos só uma fonte de recurso. Nós somos pais, nós amamos, queremos e podemos ajudá-los, mas nós queremos que isso seja feito como uma resposta de um relacionamento saudável. É claro que Deus, nós já estudamos aqui, faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre justos e injustos, e eu costumo falar que Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Deus não tem filhos prediletos, mas os filhos obedientes conquistam e têm um lugar no coração do Pai. Isso é humano, isso é algo lógico. Quando o filho obedece, nós nos dispomos de uma forma mais intensa, de uma forma mais
fácil, abrimos mais o nosso coração. Então, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos filhos, imagine Deus, que é bom em essência. Verdade prática. Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Algo que é preciso destacar aqui, ó. Concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Eu falo isso com os meus filhos. Como pai, eu não posso, eu não consigo, ainda que eles queiram, é impossível dar aos filhos aquilo que é ruim para eles. É impossível. Eu não posso. Às vezes o filho, papai, mas eu queria tanto. Eu falo, mas eu não consigo. Eu sou pai, não é porque eu não quero. Isso não vai ser bom para a sua vida, isso vai ser uma destruição para você, isso vai ser algo trágico, traumático para você. Eu não posso te dar, porque eu sou seu pai. E às vezes o filho pede para a gente algumas coisas que a gente sabe que não vai ser benéfico. E nós fazemos também isso com Deus. Às vezes pedimos a Deus algumas coisas que Deus sabe que não vai ser bom para a gente. Aí Deus não dá. E a gente fica chateado, aborrecido. Ok, não vou tirar a sua razão de ficar chateado porque Deus não te deu aquilo que você queria. Mas Ele não vai te dar porque não vai ser bom para você. Nós precisamos entender que tudo que Deus dá para nós é bom. Tudo que Deus faz é bom e gera bondade na nossa vida. A verdade prática, não, a palavra-chave, bondade. Bondade não é só, quero que você entenda isso aqui, ó. Bondade não é só aquilo que é bom. Não é só o que é bom. Bondade é o que promove coisas boas. Bondade não é só o que é bom. Bondade é o que promove coisas boas. Não é? Então, às vezes nós queremos algo, mas parece que isso é tão bom, mas não vai promover coisas boas. Talvez é bom momentaneamente. Talvez é bom para aquela circunstância, para aquela situação momentânea que a gente está enfrentando, mas não promove coisas boas. Então, Deus sempre vai nos dar, pela sua bondade, aquilo que é bom, mas também aquilo que promove boas coisas. Textual. Leitura bíblica em classe. Agora há pouco eu li a verdade prática e, em vez da palavra-chave, estava falando verdade prática. Agora estou falando texto áureo. Leitura bíblica em classe. Está em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 20, que nos diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão o seu filho, lhe dá uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dá uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que nós vamos estudar na aula de hoje são algumas orientações, pelo menos 2 orientações de Jesus que estão inseridas neste texto. A primeira orientação de Jesus é a bondade de Deus ao nos atender, a entendermos que Deus é bom e nos dá coisas boas que promovem boas coisas na nossa vida. A segunda coisa, o segundo princípio, o segundo ensinamento, a segunda coisa que nós vamos estudar na lição de hoje é nos acautelar dos falsos mestres, falsos profetas. É claro que os falsos profetas sempre vêm falando aquilo que nós gostamos de ouvir. Como diz o texto que nós lemos, vêm vestidos de ovelhas e sempre vêm com palavras que são persuasivas, envolventes e falando aquilo que nós gostamos, que trabalha a nossa mente. Porém, nós precisamos compreender e entender quem são os falsos profetas e sair fora deles. Pedir a Deus que nos livre deles, porque, não obstante falarem coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos, falam coisas que são destrutivas para a nossa vida, ok? Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores,
a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos aos comentários da nossa lição. O primeiro ponto da lição de hoje vai tratar sobre a bondade de Deus. E no primeiro parágrafo vamos falar sobre a definição de bondade. E uma coisa que nós entendemos é que bondade é um dos atributos de Deus. Deus é bom em essência. Deus é bom em essência. Quando eu olho para a Bíblia e percebo esta bondade de Deus, ela é uma bondade que envolve todas as coisas, porque ela é um atributo. Ela é um atributo. O que é atributo? É aquilo que é peculiar. É aquilo que forma, é aquilo que é uma característica peculiar de Deus. E a bondade é um atributo peculiar de Deus. Eu estava ministrando há uns tempos atrás e eu disse que até mesmo a morte, como consequência do pecado, é um ato de bondade de Deus. Foi um ato de bondade de Deus para Adão e Eva e para toda a humanidade. Passar pela morte é uma oportunidade que nós temos de não viver eternamente no sofrimento. Para nós que somos salvos, então, a morte é só uma passagem, é só uma transição. Ela vem como consequência do pecado, ceifa a nossa vida, mas nos projeta para a vida eterna, ao lado do Senhor eternamente. Então, o decreto da morte como consequência do pecado foi um ato de bondade de Deus para com a nossa vida. É preciso nós compreendermos isto. Sendo a bondade de Deus um atributo, nós aprendemos quando estudamos teontologia, nós aprendemos sobre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis? Os atributos comunicáveis são atributos que Deus comunicou ao homem. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus comunicou, deu ao homem alguns atributos. Bondade, amor e alguns outros. Agora, existem atributos incomunicáveis. São atributos de Deus peculiares à sua existência, que ele não comunicou. Onisciência, onipresença, onipotência. Deus não comunicou esses atributos ao homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível ser bom. Eu tenho um livro lá em casa, repito aquilo que eu já falei em aulas anteriores. Não lembro o nome do autor, mas quem quiser pode buscar meu número de telefone, que é o WhatsApp, nas redes sociais, minhas redes sociais, as redes sociais da Academia de Pregadores. Tem lá o meu Instagram, que é pastor, por extenso, pastor o Anderson S. Silva, é o meu Instagram, @pastor o Anderson S. Silva. Tem também o YouTube, que é PR o Anderson Silva. Pode buscar lá, tem lá os meus contatos e também nas redes sociais da Academia de Pregadores. Me manda um WhatsApp que eu te respondo. Aí você aproveita para se inscrever lá no canal do YouTube, para seguir a gente no Instagram, tem aulas, enfim. E eu te passo o nome. Pastor, eu quero o nome do autor daquele livro que você citou na aula de número 12. O nome do livro é Quando Ser Bom Não Basta. Esse livro, Quando Ser Bom Não Basta. É um livro maravilhoso. Quando Ser Bom Não Basta. Esse livro foi uma indicação da Meire, esposa do meu amigo Joedson. São pastores hoje em Portugal. A Meire leu esse livro, me indicou. Eu comprei, estava esgotado, mas eu consegui comprar, né, pela internet. E esse livro, o autor fala, eu já citei esse livro numa outra aula, o autor fala que não basta ser bom.
É preciso querer ser bom e gostar de ser bom. É preciso lutar para ser bom. Nós não podemos ser bons só por uma imposição social. O ambiente de igreja, de comunidade de fé, me empurra para isso. Mas eu preciso querer ser bom, ter uma essência boa. E isto é possível. Isto é possível com a graça de Deus na nossa vida. Então, a bondade é um atributo de Deus. A bondade de Deus é um atributo. E é algo que Deus comunicou a nós. Por isso, todos nós podemos também ser bons. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, a bondade de Deus no aspecto bíblico. A bondade de Deus na Bíblia. Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que ele é amor e fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar e revelar o real e verdadeiro bem. O real e verdadeiro bem é transcendente e está de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Eu escrevi isso aqui e vou fazer questão de escrever. Deus é bom em essência. Deus é bom em essência. A bondade de Deus é uma bondade essencial. O que é esta bondade essencial? Deus não precisa se esforçar para ser bom. Nós precisamos. Porque existem diversas situações da nossa vida que nos empurra para sermos maus. Eu já falei aqui em aulas anteriores também, que principalmente quando nós lidamos com pessoas más, o pior das pessoas más não é só a maldade que elas têm em si, mas é a maldade que elas são capazes de despertar em nós. E nós precisamos ter cuidado para não sermos aquilo que nós nunca quisemos ser. Então, nós precisamos nos esforçar para ser bom. Querer ser bom, é o que diz o autor do livro, quando ser bom não basta. Deus não. Deus é bom em essência. Isso é um aspecto bíblico de Deus. Tudo isso, e a gente vê isso desde Gênesis. Tudo que Deus fez em Gênesis era bom. Por quê? Porque o que Deus faz tem a essência daquilo que Ele é. Assim como tudo que nós fazemos tem a essência daquilo que nós somos. Aí você vai lendo Gênesis, os relatos da criação, e nos relatos da criação nós vemos dizer, e viu Deus que isto era bom, e viu Deus que isto era bom. Por quê? Tudo que Deus faz é bom, porque está ligado à essência daquilo que Ele realmente é. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto vai falar sobre a bondade de Deus no aspecto teológico. Aspecto bíblico e agora aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Olha só, logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Eu fiz uma observação aqui nesse ponto, dizendo o seguinte, deixa eu mudar, só Deus, eu gosto de dizer isso aqui, ó, só Deus paga Ele mesmo a Ele mesmo, ou a Ele próprio, deixa eu tirar para não ficar repetitivo, como eu escrevi ali, a Ele próprio o preço para a salvação do ser humano. Veja só, quando nós estudamos, principalmente mitologia grega, nós vamos aprender que os deuses gregos eram deuses irados, que se iravam com o ser humano e com outros deuses também, e toda vez que eles se iravam com o ser humano tinha que oferecer um sacrifício
para aplacar a ira deste Deus. Todos os deuses, quando você estuda mitologia grega e estuda divindades do mundo antigo, enfim, como um todo, você vai perceber que os deuses estão sempre irados com o ser humano e o ser humano oferece um sacrifício para aplacar a ira desse Deus. Todos os deuses são assim. Só o nosso Deus, só Deus paga ele mesmo a ele próprio. Porque o preço que Deus pagou não foi para o diabo, porque nós pecamos não contra o diabo, mas contra Deus. Quando estudamos a martiologia, nós aprendemos isto. Só Deus, então, paga. Quem poderia pagar esse preço para Deus? O preço do pecado. Quem poderia pagar para Deus, sendo Deus um Deus todo poderoso? Quem poderia pagar para Deus? Isso aqui, ó, está ligado a aqui, ó. Quem poderia pagar para Deus o preço do pecado que nós cometemos contra Ele? Ninguém. Então, só Deus paga a Ele próprio o preço da salvação do ser humano. Ó, isso é intensamente bondoso. Isso é intensamente glorioso. Se Deus não pagasse Ele mesmo, para Ele próprio, o preço da nossa salvação, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para aqueles que não merecem. Isso aqui, gente, é o que nós chamamos de graça. Isto é a graça comum. A graça de Deus está derramada sobre toda a humanidade. E aí a Bíblia diz, nós já tratamos isso aqui em aulas anteriores, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos e faz chover sobre justos e injustos. Isto é a graça de Deus, a bondade de Deus que é derramada sobre a vida da humanidade. Segundo ponto, há dois caminhos para escolher. Dois caminhos. A porta fala de acesso a uma nova vida e a nova experiência com Deus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. Jesus fala da porta estreita e a porta larga, o caminho apertado e o caminho largo. Então a porta fala de uma nova vida, entramos numa nova porta. Jesus diz, eu sou a porta, nós entramos por ele, mas ele diz, eu sou o caminho, estamos trilhando este caminho. Nós precisamos entender isso, entramos pela porta que é Cristo. Você vai entender, e eu vou falar agora no segundo parágrafo, a questão da porta estreita, que muitos julgam como algo, é tão difícil ser crente porque a porta é estreita. Eu já penso o contrário. Eu penso que a porta estreita torna a coisa mais prática para a gente. Então, tudo depende do ponto de vista que nós enxergamos. Vamos lá, segundo ponto. Então, vimos aí no primeiro ponto sobre o que é a porta e o que é o caminho. A porta é uma nova vida e o caminho é uma nova conduta. Segundo parágrafo desse segundo ponto. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? É claro que essas duas portas, esses dois caminhos, como nos diz aqui o nosso comentarista, mostram que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida e um único caminho que conduz o pecador à morte. São duas escolhas. Aliás, duas escolhas não. Uma escolha que nós fazemos. São duas propostas e uma escolha. Agora, quando eu penso na porta estreita, a porta estreita, para mim, ela tem a visão de que proporciona a passagem de somente uma pessoa por vez. Ó, na porta estreita, passa somente um por vez. Isso, para mim, aqui, é algo que eu compreendi no Evangelho de Porta Estreita.
E ao invés disto aqui ser algo ruim, isto é algo maravilhoso, porque fala de individualidade. Na porta estreita não passa um monte de ovelha de uma vez, passa uma só, de cada vez. É um trato individual do pastor com a ovelha. É melhor passar na porta estreita porque nós somos identificados, somos tratados pessoalmente. Nós não somos tratados por Jesus simplesmente no rebanho, no meio do rebanho. Jesus trata com o rebanho como um todo, mas ele trata também com indivíduos. A porta estreita é algo maravilhoso, porque nos individualiza, nos põe direto em contato com o nosso pastor. E terceiro parágrafo, a escolha entre os dois caminhos. Há só dois caminhos. E há um caminho só para nós escolhermos. Não tem como andar com um pé lá e outro cá. Então, é importante entendermos. E é interessante que no texto da leitura bíblica em classe, Jesus disse que, por ser a porta estreita e o caminho estreito, muitos existem que não encontram este caminho. Porque humanamente falando, é mais fácil entrar na porta larga, andar pelo caminho largo. É mais fácil, mais simples. Mas entrar no caminho, na porta estreita, e andar no caminho estreito é melhor. Uma coisa é o que é mais fácil, outra coisa é o que é melhor. Nem sempre o que é melhor é o mais fácil. Nós precisamos decidir não pelo que é mais fácil, mas pelo que é melhor. Eu vou fazer questão de escrever isso aqui, ó, porque para os nossos professores de escola dominical fica bom para você pensar nessa ideia. Melhor é diferente do mais fácil. Nós precisamos sempre optar pelo melhor e não pelo mais fácil. Precisamos optar pelo melhor e nem sempre o que é melhor. Aliás, eu sempre digo que o que é melhor é mais difícil. O que é melhor, geralmente, com as suas raríssimas exceções, o que é melhor vai ser mais difícil. Nós devemos rejeitar o mais fácil e optar pelo melhor. Terceiro ponto da nossa lição, a mentira dos falsos profetas. Primeiro parágrafo, o cuidado com as falsas aparências. O nosso comentarista nos propõe que o crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e pelas palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Sabe o que nós precisamos nesse aspecto aqui? De discernimento. Como eu disse no início da nossa aula, às vezes os falsos profetas falam aquilo que nós queremos ouvir, mas não é aquilo que é verdade para a nossa vida. Geralmente, os falsos profetas se identificam melhor com os falsos crentes. Porque os crentes de verdade sabem identificar os falsos profetas. Geralmente, nós temos a tendência de ser atraídos por aquilo que se assemelha conosco. Em Minas Gerais, nós temos um dito popular que diz que um gambá cheira o outro. A gente, o mau cheiro do gambá é um trem terrível. Às vezes a gente está passando na estrada, em Minas Gerais tem muito isso, aquelas estradas do interior, aí dá aquele, a gente chama de catingão. Acostuma com essas expressões mineiras. Na EBD aqui, quem me assiste já há quase 6 anos, sabe disso. Aquele catingão, aquele fedor, mau cheiro, aquele odor terrível. A gente fala, nossa Deus, que catinga de gambá. Mas um gambá consegue cheirar o outro. Ou seja, nós somos atraídos por aquilo que se assemelha a nós. Os falsos profetas geralmente são bem atrativos aos falsos crentes. Porque quando nós somos
crentes de verdade e buscamos discernimento de Deus para a nossa vida, nós não somos iludidos facilmente pelos falsos profetas. Então, algumas coisas nos ajudam a identificar os falsos profetas. E o segundo parágrafo vai tratar disso. Como detectar os falsos profetas? Para mim, a primeira maneira de determinarmos os falsos profetas é sermos crentes de verdade. Porque se formos crentes de verdade, nós vamos identificar os falsos profetas. Primeiro, identificamos os falsos profetas pelos seus ensinamentos, que são ensinamentos extrabíblicos, pelos seus frutos, que não são frutos bons, e também pelo seu ensino. Pelo seu... E também não, né? Que nós já tratamos aqui pelo seu ensino. Então, duas maneiras de detectar os falsos profetas. Primeiro, pelos seus ensinos. E segundo, pelos seus frutos, que são frutos maléficos. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Uma análise criteriosa. Uma análise criteriosa. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, sempre existiram falsos profetas. Em geral, eles profetizam somente aquilo que as pessoas desejam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Quando nós vemos pessoas que só dizem aquilo que aparentemente é tão agradável, nós precisamos ligar o sinal de alerta. Existem hoje esses por aí, massageiam o ego. É aquela mensagenzinha mamão com açúcar. Ai, que lindo, glória a Deus. É aquela mensagem que não produz comprometimento, uma mensagem que não confronta a gente. Nós precisamos ser confrontados pela palavra, irmãos. E isso é bom para a nossa vida. Eu não estou falando aqui que eu apoio aquela turminha também que diz: meu ministério é o ministério de João Batista, que vive dando pancada para lá e para cá. O ministério de João Batista. É o ministério de João Batista, mas você não quer viver no deserto, não quer andar vestido de pele de animais e nem comer gafanhoto e mel silvestre. Né? Quer viver nos grandes centros, andar com as melhores grifes e comer sempre o melhor. Então, esse negócio de ministério de João Batista é um negócio que a gente tem que pensar. Se os camaradas gostam de bater pancada, 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 a pessoa não tem outra coisa. Não tem um texto bíblico, não sabe explanar um texto bíblico. A pregação é só pancada no povo. Não, o povo de Deus tem que receber consolo também. Mas também, se por num extremo tem esses aí, os Joões Batistas da vida, no outro extremo estão os falsos profetas. Só aquela mensagenzinha mamão com açúcar que nunca confronta, autoajuda. Não, nós precisamos ser equilibrados. Então, quando você vê o camarada que só fala coisa boa, que nunca tem uma mensagem de confronto, liga o sinal de alerta. Liga o sinal de alerta, porque pode ser um falso profeta chegando. Tá bom? Queridos, Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde em tudo. Na semana que vem estaremos juntos novamente na nossa última aula do trimestre e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês.
Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.